Boa noite a todos. Vamos nesse momento, sentando confortavelmente nas cadeiras, deixando os nossos pensamentos do lado de fora, nos entregando para esta noite de trabalho, de cura e de oração. Vamos agradecendo aos nossos anjos guardiões por permitirem que estivéssemos aqui hoje, agradecendo a todos os nossos amigos que fazem a preparação da casa para nos receber. Vamos aproveitando este momento para nos conectarmos uns aos outros, aos nossos entes queridos que já se foram, podendo abraçá-los, agradecendo a nossa Mãe, Maria Santíssima, pedindo proteção, que ela nos abrace com seu manto azul, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, pedindo para que nesta noite possamos abrir nossos corações para o que nós vamos ouvir aqui, para que de alguma forma possa servir para nosso dia a dia, para nossa semana, que estejamos atentos, de coração aberto. E ao nosso Mestre pedimos para que nos leve até o nosso Deus maior, a quem agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, de estarmos novamente aqui nesta experiência. E a Ti, Pai, pedimos permissão para iniciar os trabalhos da noite com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, assim seja, graças a Deus. Vamos então convidar o Sr. Nelson para facilitar as palestras da noite. Obrigada. Obrigado. Boa noite, amigos. Boa noite. Muita paz a todos. Muito obrigado por terem vindo, viu? Eu sei que tem algumas pessoas aqui que não sabia que era eu que ia falar. Por isso que elas vieram. Brincadeira, já. Que possamos realizar o nosso trabalho dessa noite, assim, com muito carinho para com todos, né, procurando realmente buscar reflexões sobre aquilo que nós vamos falar na noite de hoje. Vamos fazer uma lembrança, recordar aqui alguns ensinamentos de Jesus de Nazaré. O Cristo esteve conosco há um pouco mais de 2000 anos. A intenção do Cristo era exatamente trazer um roteiro certo para que nós pudéssemos buscar a felicidade. E ele estava reunido naquela oportunidade com alguns discípulos, e dentre eles, alguns fariseus. E um dos fariseus perguntou ao mestre: Senhor, o que eu preciso fazer para adentrar ao reino de Deus? Porque é comum, às vezes, a gente pensar, né, que a gente vai deixar a condição da terra, nós vamos encontrar um local lá pré-localizado, nos esperando. Mas não vai acontecer isso, né? O universo está lá presente para nos receber, a verdade é essa. Mas não há uma localização. E eles pensavam que, naturalmente, quando fosse deixar a terra, ele ia encontrar um local. Jesus, naquela oportunidade, disse assim: olha,
o reino de Deus, você não vai encontrar aqui ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Veja por que ele disse isso daí. Que nenhum de nós poderemos receber o reino da paz interior, né, a tranquilidade da vivência, se não construíssemos um reino interior em nós. O que é esse reino? É uma transformação interior, né, lutando contra as nossas imperfeições, procurando desenvolver aquilo que é bom, sendo pessoas boas. É isso que Jesus veio ensinar para nós. Então esse é o reino. Se nós somos bons aqui, nós vamos ser bons em qualquer lugar que nós estejamos. Então é isso que o Cristo veio ensinar. E o Cristo só não ensinava como ele dava exemplificação. Ele dava exemplos. Então ele contou uma parábola muito importante, ele contou várias palavras, mas eu vou citar algumas delas aqui. Eu garanto que nós não vamos passar de 2 horas, viu? Aqui dentro. Aí o pessoal não me convida mais, né? O Cristo contou que um homem que descera de Jerusalém com destino a Jericó, ele foi assaltado por malfeitores e ladrões. Deixaram aquele homem muito ferido ali ao chão, e por ali passava um sacerdote. Ele viu realmente aquele homem ferido, mas não se importou. Garanto que não era o sacerdote da Igreja Católica, né? De repente você fala e vai pensar que era um sacerdote da época lá, né? Ele passou por ali e não fez absolutamente nada. Em seguida, um levita. O levita também era um indivíduo que defendia uma casta religiosa. Ele também viu o homem caído, mas não se importou. Finalmente, passava por ali um homem, era um bom homem, o bom samaritano da parábola, que realmente viu aquele homem caído, ele se comoveu, se aproximou dele. Era comum naquela oportunidade o pessoal carregar azeite nas suas viagens, nas suas montarias. E é o que ele fez, ele usou o azeite para aliviar a dor daquele homem e dividiu com ele a montaria e levou-o a uma hospedaria mais próxima. Era necessário que o fizesse porque o homem ainda precisava de cuidados. Chegando lá, ele pediu ao hospedeiro que cuidasse daquele homem, que ele precisava de socorro, mas ele percebeu logo que para cuidar é o que acontece sempre, né? O indivíduo tem que pagar, né? Você paga, o indivíduo cuida melhor. Aí ele pagou, deu algumas moedas lá para o hospedeiro e prometeu na volta pagar tudo aquilo que eu tivesse gasto com ele. E seguiu viagem. Aí Jesus, naturalmente, perguntou àqueles que estavam presentes qual deles que fez a coisa mais certa, né? Dentre eles, aquelas pessoas que passaram ali pelo ferido. Aí ele logo respondeu, claro, Senhor, que foi o bom homem, né? Que realmente por ali passou e realmente teve compaixão daquele homem. Vocês responderam bem, faça isso, que vocês encontrarão o reino da paz, o reino interior. É interessante, por que Jesus conta dessa forma e coloca 3 personagens distintos ali desse conto? Exatamente para mostrar que não basta nós estarmos de posse da sabedoria, ou do que fazemos ou não fazemos na prática do bem. Por que ele coloca o sacerdote? Porque o sacerdote era um indivíduo que conhecia o que fazer. Era um indivíduo que conhecia o evangelho, conhecia. O outro também conhecia. E, finalmente, os samaritanos, o pessoal lá de Samaria, naquela época, eles eram contrários até àquela situação da época lá,
das bustas religiosas, né? Por isso que ele colocou aquele indivíduo. Mas ele sabia o que fazer, foi lá e fez. Então, é por isso que ele colocou exatamente essas 3 pessoas. O indivíduo não sabia o que fazer, mas foi lá e aplicou exatamente o bem, salvando aquele indivíduo da dor e tudo, né? Mas é assim que a gente vê, por exemplo, tem pessoas que acham que basta ela participar efetivamente dos encontros religiosos, né, da prática religiosa, que ela vai resolver o problema dela. Mas essa lição é muito interessante porque Jesus mostra-nos que nós devemos colocar em prática tudo aquilo que nós sabemos em qualquer lugar que nós estejamos. Se você vem para a prática religiosa, é aqui que você vai viver com os amigos, né? Vai praticar aquilo que você realmente aprendeu, que é aquilo que é bom. Se você está na sua casa, idem. Quer dizer, é um tratamento que você deve fazer diferenciado, porque o Evangelho manda você fazer assim. Manda você praticar o amor junto às pessoas. Se nós todos tivéssemos consciência dessa prática, eu acho que na Terra a gente haveria de ter um movimento diferenciado, né? Em cada lar, né? Não haveria brigas, não haveria dissoluções, né? E seria assim que a gente ia ver. Jesus, ele ensinava, e os ensinamentos dele eram convites. Falou que um homem que possuía uma gleba de terra, ele desejou fazer plantio naquelas terras. Então ele mandou o encarregado convidar trabalhadores para ajudar no plantio. E assim fez. O encarregado foi fazendo esses convites e fez nas mais diversas horas do dia esses convites aos trabalhadores. E mandava para a vinha, lá para a terra, né, que estava fazendo cultivo. E eles realmente faziam. Quando o encarregado chamava, ele combinava um pagamento. Era, vai lá para a vinha, que nós te pagaremos tanto. E ele ia. No fim do expediente, depois que já havia muita gente trabalhando nas terras, ele chamou o encarregado e pediu que fizesse o pagamento a todos, mas fez uma recomendação, que pagasse com importâncias iguais. Pague a todos com uma importância igual. E o encarregado começou a fazer o pagamento, e alguns que haviam começado mais cedo o trabalho estranharam, porque o homem pagava exatamente igual àqueles que trabalharam mais horas, ou melhor, trabalham menos horas. E eles estranharam e perguntaram para o senhor, olha, mas acho que tem alguma coisa errada aqui, porque nós começamos bem cedo e estamos recebendo exatamente igual àquele que começou mais tarde. Aí o homem disse, não, é porque eu tenho um bom coração e deseja pagar a todos com importâncias iguais. Qual é o teu problema? Eu não combinei o salário com você, então você recebeu o que lhe cabe. Por que Jesus conta essa passagem dessa forma? Exatamente pelo seguinte, porque ele fez uma comparação a nós outros, filhos de Deus, que todos nós somos, no caminho da evolução. E nós não estamos sendo chamados agora por esse compromisso espiritual, ou por esse compromisso, né, para a transformação interior, igual Jesus pediu. Nós estamos fazendo isso há milênios. A verdade é essa, nós não somos de agora. E aí tem um soldo, tem um pagamento para isso daí. E esse pagamento não é exatamente uma moeda, um dinheiro. É um bem que nós vamos receber por ter praticado o bem, pela vivência da transformação.
Então, quando o indivíduo se vê assim bem, tranquilo, em paz, interior, com o reino devidamente construído, o reino dele não será diferente do outro que fez a mesma coisa. Então a paga é igual. Por isso que ele fez essa referência. Mas a gente tinha que ter muito compromisso para com Deus, né? Fazendo o trabalho no bem, para que tudo se realizasse a nosso favor. É claro que quando a gente faz o bem, a gente não está fazendo o bem com a intenção da volta, do retorno, né? De que alguém nos pague por aquilo. Não, nós estamos fazendo o bem simplesmente porque a gente vê o outro com amor. A gente vê o outro como irmão ou como irmã. É assim que a gente vê. E é isso que o Cristo ensinou. Então ele veio aqui. Cristo foi o ser mais perfeito que passou pela terra para nos servir de guia e modelo. Ele era um mestre por excelência. Era um ser que já tinha atingido o apogeu da perfeição. Vocês já imaginaram você receber um ser? Aquele pessoal que viveu com o Cristo foi um pessoal privilegiado. Recebeu um ser praticamente espiritual, né? Reencarnou na Terra, mas com toda aquela bagagem de bondade e tudo. Era o Cristo por excelência. Gente, que Deus nos abençoe, nos proteja sempre e nos dê força para esse enfrentamento, que possamos seguir em frente esse compromisso que a gente assumiu na doutrina espírita. A doutrina espírita é algo espetacular. Na minha vida, foi a coisa mais bela que eu conheci. Eu conheci a doutrina espírita em 1977. Não faz muito tempo, não. 1977. Aí, quando eu conheci a doutrina espírita, eu comecei a fazer algum trabalho, né? Achei que eu devia divulgar um pouquinho, né? Pelo menos essa doutrina. Eu estava falando até com um colega aqui fora, tá? Que eu abria a porteira, eu ia com o carro, né? Eu abria a porteira, entrava com o carro, voltava, fechava a porteira e aí seguia meu caminho para fazer a palestra lá dentro da fazenda, ou mesmo um sítio. Quer dizer, era no mato que eu ia. Hoje, a minha mulher está querendo largar de mim porque eu estou com 83 anos e eu estou fazendo palestra fora de Rio Preto. Aí ela fala, se você continuar assim, eu sou obrigado a largar de mim. Ela fala com brincadeira, né? Mas tem a hora que eu me perco, a verdade é essa, né? Se eu não colocar o GPS, que hoje tem a facilidade do GPS, aqui mesmo eu coloquei aqui, porque eu vim aqui acho que umas 2 ou 3 vezes, mas não lembrava mais. E aí eu coloquei no GPS. Ele estava me levando para cá, levando para lá, falei, vamos ver esse bandido até onde ele vai me levar. Passei em umas ruas lá que eu já tinha passado, mas no fim acabamos achando, graças a Deus, que Deus seja aquele a nos sustentar no caminho para chegarmos à paz que nós desejamos. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Nelson. Gratidão, viu? Então vamos fazer a nossa preparação para os passes. Eu convido a todos novamente que mais uma vez fechamos os olhos e abrimos nossos corações, a nossa mente, para essa segunda parte das nossas atividades na noite de hoje. E que possamos, como fazemos toda semana, buscar refletir sobre a mensagem da noite, porque todos nós
em alguns momentos, nós agimos como aquele sacerdote nesta parábola do Cristo. Muitas vezes, agimos como levita, e poucas vezes agimos como o samaritano agiu. Nós temos a oportunidade de refletir sobre os nossos atos, nossas ações, porque como o nosso companheiro nos trouxe, estamos vivendo um momento que se faz necessário estender a mão, abrir os braços, enxergar o outro como irmão e agir como o samaritano. Pois é isso que Cristo nos ensinou e é isto que Ele espera de cada um de nós. Pois estamos vivendo o momento de amar. E para isso, temos que buscar falar no bem, praticar o bem, viver o bem e vibrar no bem. E assim vamos rogando a Jesus, a Deus, que possamos ter a coragem, o desprendimento de sermos samaritanos no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus.